Olá, meus queridos, sou o psicólogo Gelson Rocha e nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre uma postagem minha do meu blog, um balanço da vida. Vocês podem acessar tanto no Instagram quanto no Facebook ou no próprio endereço do blog, www.balançodavida.blogspot.com. O título da postagem é A Neurose Familiar em Tempos de Coronavírus. Bom, primeiro, eu vou falar bem rapidinho, né? Não vou dar nenhuma aula sobre neurose, mas falar um pouquinho sobre algumas características da neurose, né? Dependendo, ela tem vários níveis, todo ser humano é cometido por esse processo, faz parte da dinâmica de existir no mundo. E as características principais são aquelas crenças enrijecidas, né? O sujeito acha que ele é o único certo no mundo, tudo que ele faz é a maneira mais correta de se fazer as coisas, tem um controle absurdo, quer ter um controle absurdo sobre tudo, sobre o mundo, sobre as pessoas, enfim. Ele está sempre certo, apesar de várias pessoas às vezes darem alguns toques, né, alguns avisos, alguns alertas, ele ainda assim acha que aquele esquema que ele adotou, aquelas escolhas que ele adotou para a vida dele, são as que realmente vai fazer com que ele chegue no objetivo que ele traz. Geralmente tem um triângulo aí onde o sujeito tem alguma questão que ele quer resolver, então para atingir aquilo, ele resolve adotar um esquema e geralmente, ou quase sempre, esse esquema nunca dá certo ou dá certo só por um bom tempo. E aí ele começa a adotar nessa época de coronavírus, né? Então o pano de fundo, a base, como está nesse controle excessivo, nessas características que eu acabei de falar, o que acontece nesse cenário de coronavírus dentro da dinâmica familiar, dentro da casa do sujeito, ou até mesmo na ida dele à rua, né? Ele continua, né, adotando, inventando os esquemas dele, as regras dele, né? Então, as regras de higiene são as que ele inventa, obedece algumas ou não, né? E aí, eu vou, um exemplo, né, hipotético, eu só uso luva, eu só uso máscara, eu não uso máscara para fazer isso, eu uso máscara para fazer aquilo, enfim. Ou eu saio na rua e eu não toco nisso, eu não toco naquilo, eu faço isso, enfim, são várias regras que ele próprio adota para ele, né? E dentro da dinâmica dentro de casa ele continua fazendo a mesma coisa. Então as regras de limpeza, as regras de organização de casa, o ritmo das tarefas, de tudo, né? Quando que as crianças têm que fazer isso ou aquilo, a esposa aquilo, ou isso, ou o marido, como que a casa tem que ser organizada, os horários, enfim. E às vezes isso pode realmente estabelecer um cenário bem difícil, né, para a dinâmica da família, de todo mundo que está convivendo com essa pessoa, inclusive vizinhos, né? Então, se é uma pessoa que não respeita horário, barulho, né? Então ele vai fazer isso a qualquer hora do dia, né? Ele vai sair na sacada dele e fazer o que ele quiser, enfim. E aí ele entra, quando começa a ter os conflitos familiares, né? E ele acaba de alguma forma também tentando justificar isso, né? E aí vai justificar, é porque é por causa do coronavírus, a gente tem que proteger, tem que se proteger, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. É a situação econômica do país, é a situação caótica do país, do mundo, é a economia, enfim, ele vai tentar justificar, né, trazer várias justificativas para as ações dele, mas o pano de fundo, a gente sabe que está naquelas questões que eu já elenquei no início do vídeo. Claro que assim, aí como lidar com uma situação dessa, com um cenário desse, né? As pessoas acabam, né, pondo essas questões. Claro que o diálogo sempre vai ser a primeira base, né? A base de tudo, né? O primeiro ponto, né? O ponto do começo. Também, claro que a presença de um profissional ajudaria muito, né? A gente hoje está com vários profissionais atendendo online, né? E a gente às vezes propõe algumas dinâmicas bem interessantes, né? Algumas a gente potencializa bastante todos os agentes para focar
nas questões que a pessoa que está com essa dificuldade tem, né? Então, por exemplo, se a pessoa tem uma mania de limpeza extrema, então todo mundo começa a adotar esse esquema para que ele próprio se confronte, os agentes serão um espelho dessa pessoa, para que ele de alguma forma comece a perceber o quanto ele está sendo, porque ele já não consegue perceber, a percepção dele já está um pouco distorcida, né? Isso é só uma das dinâmicas que o psicólogo pode adotar, né? Mas, enfim, tem outras tantas. E o que eu, assim, também gostaria de falar um pouco para a pessoa que está ouvindo esse vídeo, está se percebendo assim, né? Faça um balanço, né, da sua dinâmica relacional com você e com o mundo, né? Pense um pouquinho, né? Quantas perdas e ganhos você tem tido adotando esses esquemas. Às vezes são esquemas que já não funcionam mais para você, já não tem funcionado há muito tempo, independente de coronavírus ou não, né? Tem provocado perdas no seu trabalho, nas suas relações familiares, conjugais, conflitos com você próprio, né? Então, de alguma forma, eu penso ser interessante que as pessoas não se apegue só à questão atual do isolamento social, né? Já aproveite, né, esse cenário e essa disponibilidade de tempo para usar esse cenário justamente como uma maneira de fazer uma ligação de como tem sido essa dinâmica já há muito tempo, né? Enfim, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Que tenha ajudado um pouquinho vocês a entender essa dinâmica. Se curtirem, deem um like e também compartilhem com seus amigos, tá bom? Um abraço a todos, até mais.